Bom dia, segundo ano. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de redação. O nosso conteúdo de hoje se encontra na página 110 do módulo Dissertação, parte 1. Esse assunto será dividido em 3 etapas. Hoje vamos entender um pouco sobre o que é a dissertação e sobre a introdução da dissertação. A dissertação argumentativa. Vocês já estão acostumados a produzir durante a unidade bastante dissertações. Na avaliação de vocês, tanto no teste como na prova final da unidade, sempre temos a dissertação. E ainda mais por isso se torna importante que sempre tenhamos contato com as regras, com o que é dissertar, o que é argumentar, sobre técnicas, sobre possibilidades para aprimorar a produção de vocês. Então, o que é argumentar? Porque a dissertação é argumentativa. Argumentar é persuadir o receptor do texto a uma mudança de opinião, convencê-lo de que a sua opinião, o seu entendimento sobre aquele assunto é o mais correto, ou em alguns casos levá-lo a confirmar o que já compartilha com você. Quando ele tem a mesma opinião que você ajuda ele a confirmar aquela opinião como sendo a mais correta. E para isso você precisa de argumentos convincentes. Alguns alunos têm falhado em discorrer sobre o tema, explicar, falar, mas não argumentar, não defender uma tese, não pegar uma ideia principal e defender. Então, dissertar, quando fez dissertação argumentativa, não é para você ficar explicando sobre o tema, mas sim argumentar, se posicionar e argumentar. Então, tenham atenção a isso. De forma oral ou de forma escrita, a dissertação tem a mesma estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Hoje vamos entender um pouco sobre a introdução. Introdução da dissertação. Já sabem que é o primeiro parágrafo, que é o parágrafo menor do texto. Geralmente você pode produzir uma boa introdução com 3 a 5 linhas, então você não precisa se estender muito para fazer uma boa introdução. Mas o que é que deve ser feito na introdução? Você deve contextualizar o tema e, ao mesmo tempo, apresentar a tese da dissertação, ou seja, a ideia central que você vai defender com os seus argumentos no desenvolvimento. Então, é importante que você, na introdução, você fale um pouco sobre o tema, contextualize o tema. Se o tema é violência, você faça um comentário sobre a violência e, em seguida, você apresente o seu posicionamento sobre o tema, defendendo algo ou ficando contra algo. Quando você apresenta essa ideia tese, a sua posição sobre o assunto, você indica para o leitor a sua ideia tese, a sua ideia principal, e que você vai desenvolver, você vai argumentar sobre aquilo no próximo parágrafo, que será o seu desenvolvimento. Como eu já disse, a introdução é a parte breve do texto, menor parágrafo, e você pode fazer isso de várias formas. Por exemplo, você pode apresentar uma introdução por dados estatísticos, ou seja, você pode recorrer a dados estatísticos, a porcentagem, principalmente em questões de violência, questões sobre saúde. Mas para isso você precisa ter lido algo, precisa ter assistido alguma reportagem, precisa ter contato com aquele assunto de alguma forma, para que você possa ter em mente as estatísticas sobre aquele assunto. E você pode apresentar isso na sua introdução. Você pode fazer isso também com uma afirmação, a introdução por afirmação, que você apresenta uma frase, uma sentença afirmativa, direta, se posicionando sobre aquele assunto e em seguida desenvolve aquilo, argumenta sobre aquilo. Você pode fazer por interrogação. Após você contextualizar o tema, você lança perguntas, uma ou duas perguntas sobre aquele tema, sobre aquele assunto, sendo que você precisa responder essas perguntas no seu desenvolvimento, no momento da sua argumentação. Você deve responder a essas perguntas. E você pode fazer isso também por citação. Por citação, você precisa novamente ter lido algo ou ter conhecimento da citação de algum pensador, algum filósofo, algum escritor, algum sociólogo sobre aquele tema, para que você possa introduzir a citação na sua introdução, certo? Então essas são algumas formas práticas de você produzir a sua introdução no momento que você está diante de uma proposta de dissertação argumentativa. Na próxima semana veremos o desenvolvimento, como fazer o desenvolvimento, e na outra
daqui a 2 semanas, veremos a conclusão, como fazer uma boa conclusão. No site tem uma atividade, uma proposta, para que vocês possam produzir um texto dissertativo. Capriche na introdução, escolha uma dessas formas de iniciar o texto, para que vocês venham estar aprimorando as técnicas que vocês já têm de produção dissertativa argumentativa. A atividade para casa fica na página 115 a 116, tem 111 errado, hein? 115 e 116, páginas 115 e 116. Bom final de semana para todos.